O argumento recebe o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. Ele é médico desde 1969 e 30 anos depois de formado, portanto, em 1999, já no Congresso Nacional, ele lançou um projeto que visava melhorar a assistência médica, sobretudo nos locais mais distantes do país. Senador, seja bem-vindo ao argumento. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão presente, mas que se arrasta há muito tempo, que é justamente a presença física do médico naquelas localidades mais distantes ou mesmo na periferia das grandes cidades. A Organização Mundial de Saúde recomenda que tenha no mínimo um médico para 1.000 habitantes. Mas nós sabemos que em várias partes do país, não só na região norte, nordeste, centro-oeste, mas também no sul e no sudeste, existem localidades que não tem nenhum médico. Agora, o médico brasileiro não vai para esses lugares por quê? É porque simplesmente eles não querem? Não. Existe um conjunto de fatores. Primeiro, só muito recentemente se melhorou o salário do médico que vai para o interior através do Programa Saúde da Família. Segundo, o médico, mesmo recebendo mais, quando chega numa localidade do interior, ou ele não encontra hospital, ou quando encontra hospital, ele encontra um hospital sucateado, sem nada, e muitas vezes sequer tem colega para fazer, por exemplo, uma equipe que possa operar, pelo menos o cirurgião e o auxiliar. E obrigado, às vezes, a encaminhar para um outro hospital ou para uma outra localidade. A maioria dessas localidades, o prefeito compra uma ambulância e não investem em hospital ou posto médico, porque quando complica, manda para o vizinho que tem mais condições. Então eu apresentei um projeto em 99 que, na verdade, era fruto de uma observação de experiências acontecidas em outros países, como na Austrália, em que o médico, depois de formado, ele recebia um registro provisório e ia passar 2 anos remunerado, melhor do que na capital, para fazer atendimento justamente nessas localidades. Então, mas é médico formado nas escolas públicas? Nas escolas públicas. O meu projeto era para as escolas públicas somente. Então, na verdade, o médico formou, ele recebia aqui, olha, você está com seu CRM provisório e você tem essas escolhas aqui para ir para essas localidades onde não tem médico nessa proporção. Então, esse médico podia escolher, vamos dizer, se ele era formado no Pará, como foi o meu caso, ele podia escolher ir no Pará ou na região norte, como eu fui para Roraima. Mas muitos médicos que se formaram na minha turma, a grande maioria, aliás, foi para o sul e sudeste, por uma razão simples: hospitais mais bem equipados, melhores condições de trabalho, oportunidade de ascensão funcional dentro de um hospital de nível bom, enquanto que se ele fica mesmo numa capital do norte, ele fica já com dificuldade de exercer uma boa medicina, de ter uma atualização mais completa, e se ele for para o interior ainda, pior a situação. Então, que há muito tempo, portanto, algumas décadas, que esse problema já existe. Na verdade, quando eu me formei, portanto, em 1969, já se discutia essa questão de médicos como ia quando ia para o interior. Muitos, inclusive, dos meus professores, ficaram admirados que eu ia voltar para Roraima, que ainda é um estado pequeno e lá, naquela época, pior ainda, era um território federal. Mas eu voltei porque nasci lá, tinha aquele amor e é uma obrigação. Então é preciso que nós façamos, não medidas assim, meia pitorescas, de querer inventar coisas do dia para a noite. É preciso que o governo federal, juntamente com os governos estaduais, façam um planejamento realmente, que seja um planejamento de médio e longo prazo. O problema existe e ele vem se agravando com o correr dos anos. Na sua opinião, trata-se então de fazer alguns reparos na medida provisória do governo? Eu acho que precisa fazer muitos reparos, porque na verdade o que se tem que ver não é só a falta de médico, é a falta de equipamento, de hospital. O que nós vemos na televisão toda hora é pacientes nos corredores do hospital, o médico se estressando porque o paciente que tem que ir para a UTI
2, 3 não tem uma vaga, ele tem que escolher o que tem mais prioridade. Quer dizer, é uma situação dramática, que não se resume apenas no número de médicos ou na distribuição do médico. Essa questão da distribuição, ela é um fator primordial. Mas se não for antecedida da boa equipagem de centros de saúde, de hospitais bem equipados e com uma manutenção permanente, porque o que nós vemos até em grandes hospitais de capitais do Brasil é a falta de remédios, falta de material como esparadrapo, gás, enfim, até forçar às vezes os parentes dos pacientes a comprarem fora o medicamento para ser aplicado no hospital. No que diz respeito ao currículo do ensino médico, o governo propõe, através dessa medida, que sejam acrescidos mais 2 anos ao período normal da escola, do básico da escola de medicina. Aos 6 anos seriam acrescidos mais 2 anos. Nesses 2 anos, 1 ano seria dedicado para que o aluno praticasse e aprendesse também a atenção básica, ou seja, doenças que atingem a população mais pobre, e no segundo ano seria o atendimento de emergência. Que crítica o senhor faz a isso? O senhor acha que seriam necessários mais esses 2 anos, ou no currículo tradicional, parasitologia, infectologia, doenças básicas pulmonares, aquela cirurgia, a clínica cirúrgica, não suprem mais o ensino da medicina? Eu acho que é um assunto muito complexo para ter sido tomado uma decisão, no meu entender, muito rápida. Porque mesmo no meu projeto, que previa, digamos assim, um estágio meio que involuntário, porque o formado era obrigado a escolher. Então ele ia fazer um estágio, ele estava formado já, ia fazer um estágio de 2 anos que encotaria inclusive para a sua residência médica. Eu acho que o fato de aumentar o currículo do curso de medicina, que já é o maior, não tem nenhum curso superior que seja de 6 anos, então aumentamos para 8, e depois desses 8, esse médico, se quiser, ainda vai ter que fazer uma especialização, uma residência. Isso tudo eu acho que é uma forma precipitada de curar a grande doença, que é a falta de assistência médica adequada à população. Fiquei curioso de perguntar para o senhor se, quando o senhor aprendeu medicina, que a medicina, na verdade, naquela época era outra, nós tínhamos muito menos meios diagnósticos, não havia o ultrassom, não havia o diagnóstico por imagem, praticamente só se contava com o raio-x. Na escola de medicina, se aprende a tratar as doenças dos pobres? Sim, inclusive, por exemplo, meu hospital escola foi a Santa Casa de Misericórdia de Belém do Pará. E aonde nós atendíamos? Nas enfermarias, aonde estavam os pacientes que não pagavam nada, era o SUS de atualmente. Então, nós aprendíamos ali, atender pessoas, tanto no ambulatório, quanto na enfermaria, os hospitalizados. E todos nós passávamos por esse período. A partir do 3º ano de medicina, a gente começava a estar dentro do atendimento, de acordo com, lógico, a supervisão do médico permanentemente, até chegar ao 6º ano, que é justamente uma espécie de internato em que você fazia 5 ou 6 matérias, obrigatoriamente um estágio em cada uma delas. Então, acho que isso aí não tinha muito o que mexer. Aliás, se formos olhar aí, já que está se falando tanto em médico cubano, quando foi implantado o sistema que inicial, quando o Fidel assumiu, ele reduziu o curso de medicina para 4 anos, condensou a grade curricular e, depois de formado, aí esse formato tinha que passar 2 anos, completando, portanto, 6 anos, para poder realmente depois ir para onde ele quisesse. Mas sempre ele era deslocado, depois de formado, para aquelas, lá são as províncias em vez de estados que se chamam, para onde havia carência de médico em alguma especialidade ou em alguma atividade. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. TV Senado apresentou argumentos sobre o tema assistência médica com o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. Ligue para nós ou então mande uma mensagem através de www.senado.leg.br/TV. Até o próximo programa.